Muitas famílias, pais e mães, se sentiram protegidos e mais calmos com a nova lei da guarda compartilhada. Esse novo modelo, que será regra nos tribunais, pode ajudar a aproximar pais ausentes de seus filhos. Mas não deve funcionar para ex-casais em litígio. A nova lei da guarda compartilhada, que entrou em vigor no final do ano passado, após sanção da presidente Dilma Rousseff, está provocando uma corrida aos escritórios de advocacia. Divorciados com acordos de guarda dos filhos já firmados e outros em processo de litígio estão ansiosos para saber como fica agora. De acordo com o texto que altera o Código Civil, o juiz deverá conceder a guarda compartilhada, isto é, que não pertence nem ao pai nem à mãe, mas a ambos, mesmo nos casos em que pais não concordem sobre quem fica com o filho. Essa lei pressupõe conversa e consenso. Seu viés social é muito bonito, mas os casais que brigam não vão deixar de brigar por causa dela de uma hora para outra. Por outro lado, hoje podemos perceber que muitas crianças foram beneficiadas com a sanção da lei. Atualmente existem 20 milhões de crianças e adolescentes filhos de pais separados, que se enquadraram na lei da guarda compartilhada. Em cenários menos conflituosos, a lei pode beneficiar a criança ao evitar a alienação parental, por exemplo. O objetivo da lei é garantir a divisão equilibrada de responsabilidades e de tempo de convivência de cada um dos pais, de modo que ambos decidam conjuntamente o que é melhor para o menor. Uma medida excelente, principalmente para as crianças, que crescerão em um lar amável e sem brigas. Bom, gente, vocês conferiram aí, né, essa matéria, e a gente vai saber agora com os nossos convidados como é que se anda nessa nova lei da guarda compartilhada, porque que saia justa. Tem que falar com o ex, com a ex toda hora, dividir tempo, Senhor, meu Deus. Bom, ainda bem que eu tenho aqui gente com bastante autoridade para me ajudar a falar sobre isso. Aqui do meu lado está a doutora Eliana Passarelli, nossa amiga, colaboradora convidada aqui, que ela é promotora de justiça. Verdade. Eu acho que essa lei vai dar muito trabalho. Já dá, né? Já dá, né? Sem a lei já dava trabalho, agora com a lei piorou. Piorou. Nós vamos conversar sobre isso. Doutor Haroldo, seu consultório vai lotar. E por um lado, que pena, né? Que pena, né? Eu gostaria, né? Doutor Haroldo, psicólogo, imagina. Você ficou só 3 horas essa semana. Você tem que ficar, sei lá, 3 dias e meio, né? Para onde você foi? Eu não tenho onde ficar, meu Deus. Vamos conversar aqui com o doutor Cláudio Cônsul, advogado. Uma complicação. Que guarda compartilhada é essa, doutor? O que era uma situação adequada para uma separação em que os ex-cônjuges já estava estabelecido, conversado, né? Então, que eles estavam assim de uma maneira muito harmônica, aquelas separações que é 0,01% das separações que o casal, né, se separa em harmonia e fala, não, tá certo, vamos o interesse dos nossos filhos em primeiro lugar, né, esse tipo de coisa. O que era exceção, agora virou regra. Senhor. Absolutamente inadequado, quer dizer, existe muita gente que acha que vai ser bom, e existe muita gente criticando, achando que vai ser ruim, que vai ser um desastre, que em breve vai ter que se mudar de novo essa legislação. Eu não sei, doutora, eu acho que é uma coisa assim bem complicada, porque os cônjuges, na realidade, eles já têm um chefe Raimundo. Gente, hoje nós estamos aqui
com simplesmente, graças a Deus, que aqui o tema pode ser qual for. O prato é uma delícia. Ainda bem que a gente não tem que compartilhar o prato. Né? Podemos compartilhar harmonicamente, estamos felizes Vamos compartilhar. desse risoto de pera com salmão defumado. Nós estamos muito Tá tão bem. bonito que dá até dó comer. Não pode comer à vontade. Doutora, sabe, as famílias, o marido, de repente, o homem já tem a sua outra família, a mulher a sua outra família. Quem ficou com o casamento, na realidade, foi a criança. É verdade. Né? É verdade. Ela é a memória de alguma coisa que deu errado, que não deu certo, ou é uma memória de alguma coisa que não deveria nem ter acontecido, ou a memória de algo traumático, de uma frustração, enfim. Já isso é um peso para a criança, Muito grande. bem grande. Bem grande. Ainda, não, hoje é seu dia. Não é meu dia. Hoje eu não posso, eu tenho um compromisso com a minha esposa. Ah, essa não sei o quê, BPP. É isso mesmo. Ah, não, é você. Não, mas a minha mulher hoje vai receber amigos. Ah, essa não sei o que lá. E aí, como é que fica? Porque 3 dias e meio é bastante, Olha, né? eu considero... É assim, eu posso dizer que eu tive uma separação que não foi nem um pouco traumática. Faz 23 anos que eu me separei, né? Me divorciei. E nós sempre mantivemos o bem-estar dos meninos, da minha filha e do meu filho, em primeiro lugar. Graças a Deus. Então, eu sou a exceção... Mas é a exceção da exceção. Eu sou a exceção da exceção à regra, essa que é a verdade. Agora, a guarda compartilhada, ela gera, eu acho que uma frustração muito grande para o filho. O Haroldo vai poder dizer muito melhor que eu. Fora isso, há um desdobramento jurídico que começa para o crime. Porque aí a desobediência à ordem judicial. Aí o marido para com viatura na casa da mulher, a criança tem que descer à força, o oficial de justiça vai buscar. Aí, às vezes, o pai inventa que a criança está doente, ou a mãe, seja lá qual for o cônjuge, ex-cônjuge, manda a criança sair por trás pela saída de serviço, aí a briga com o porteiro do prédio. E tem aquele que não quer dar. Sim. E tem os que não querem ficar. Desculpe, doutor, só mais uma coisa. E tem um fator aí que eu acho extremamente agravante. Quer dizer, a criança não tem casa, porque ela tem 2 casas, 2 babás, 2 avós, 2 tudo. 2 roupas. 2 roupas, 2 brinquedos. 2 brinquedos. É isso mesmo. No final de contas, ela não tem nada. Não tem nada. Né? Agora, o grande problema é o quê? Está se chamando de guarda compartilhada a guarda alternada. Quando a lei, na modificação da lei, diz que a guarda vai ser dividida, guarda dividida é guarda alternada, que é exatamente esse caso, no qual a criança fica uns dias na casa de um e a criança fica outros dias na casa do outro. A criança está sempre com mala. É, exatamente, é a guarda do mochileiro. É chamada, inclusive, na doutrina e na jurisprudência, como guarda do mochileiro. E essa guarda, ela nunca foi admitida na nossa legislação. Porque a guarda compartilhada, o que acontece? A guarda, ela está, a custódia da criança, a guarda da criança está com uma pessoa, ela vive naquela casa, e o outro cônjuge que não está vivendo ali naquele mesmo lar da criança, ele tem o quê? Ele tem uma maior participação. Ele tem uma participação diária, ele tem uma participação mais intensa na vida da criança. Isso é guarda compartilhada, que sempre foi... Não precisa residir em 2 lugares Exatamente, que sempre foi pressuposto. Então, um na Zona Norte e o outro mora na Zona Leste. Não vou nem pôr na Zona Sul. E esse é o problema de, a partir do momento no qual a lei obriga que caso, agora pela nova lei, caso os cônjuges não entrem em acordo em relação à criança, obrigatoriamente é a guarda compartilhada, a menos que um renuncie à guarda. Aí não pode ver mais. Então, não, ele está renunciando só à guarda física, só a guarda ali, a guarda física. A compartilhada. Exatamente. Mas pode ver naquele não método pode. antigo, um final de semana. Exatamente, um outro. pode. Só que o que acontece? Se você tem numa disputa extremamente acirrada, que é o comum, entre marido e mulher na separação,
E nesses casos, a criança acaba virando instrumento de ódio, instrumento de vingança. Ou instrumento de negociação. Ou instrumento de negociação. Que é o né? mais comum. Aí o que acontece? Os dois vão querer a guarda compartilhada para quê? Para utilizar a criança para um atacar o outro. Para ficar o quê? Perpetuando o conflito e intensificando o conflito. Por isso que antes a guarda compartilhada, ela era só adequada para quê? Em que casos? Nos casos em que havia harmonia entre os ex-cônjuges. Então, o que se fez, sabe, o que estava funcionando... Doutores, assim, eu precisei passar por um divórcio mais esdrúxulo da minha vida. Aí eu vi, senti assim na pele, o que é. Meu filho, em coma, e a esposa quis divorciar, a ex, né? Bom, enfim, eu vi na pele. Existe... E qual que é a porcentagem harmônica de divórcio, que eu queria saber? Não, meu até foi muito harmônico. Não, mas tanto que as pessoas até hoje, nós somos irmãos, até hoje, assim, não entendem como a gente consegue viver tão bem, tão harmonicamente até hoje. Mas doutora... Já com os netos, né? Nós estamos compartilhando os netos agora. Mas, doutora, concorda comigo que isso é uma exceção? É uma loucura. Exatamente. É uma exceção. É uma exceção. Porque o que eu vejo é que aquilo ali é pior do que... Para mim, aquilo ali virou um negócio de vale tudo. Como eu sou vó... E é bem isso mesmo. Eu sou vó, eu privilegio o meu neto. Porque se eu fosse levar a ferro e fogo a lei e tudo mais, aí ia ficar uma loucura. Não é verdade? Agora, eu tenho a impressão, o bispo... Até porque a pessoa desenvolve uma outra família, não é nem que a pessoa queira, mas ela desenvolve, ela tem uma outra situação, não dá para cumprir exatamente aquilo ali. Tem festas de escola, quem que vai? Antes de surgir toda essa polêmica, uma revista de veiculação nacional trouxe na capa, e foi uma reportagem muito, muito bonita, que os casais que conseguem se separar, a exemplo, como citou a doutora Eliana Passarelli, de uma forma em que as partes se entendem, se respeitam, todo mundo, na realidade, sai ganhando. Mas como é a exceção e não é a regra, o meu medo, particularmente, é que aumente cada vez mais a síndrome de alienação parental. Ou seja, já que você pode, a qualquer momento, quantas vezes quiser, tá vendo um ou outro, o que acontece? Às vezes os casais com uma certa distância geográfica vão até se assentando emocionalmente. Mas se eles não se assentaram e se a coisa está ainda muito vívida, você tendo esse contato muito próximo, isso está sempre se revivendo aquela situação que ficou mal resolvida no casamento. Resultado, o que mais acontece é quando um dos cônjuges não está por perto, o cônjuge que está ali protegendo a criança naquele momento pega e diz assim, olha, o seu pai não presta. Nós estamos aqui nessa situação, sabe por quê? Porque o seu pai está gastando com mulheres, seu pai está se divertindo. E quando a criança vai e está com o pai? Não, porque a sua mãe, ela simplesmente pega o dinheiro que eu dou para você e gasta com roupa, com uma série de coisas. Ou seja, a criança, além de virar um pombo-correio do ódio conjugal, tem aquilo que é pior. Ela começa a se sentir e percebendo que tanto o pai e às vezes a mãe, ambos vão se esvaziando. E ela, a criança, às vezes fica completamente só afetivamente no mundo, muito embora geograficamente todo dia alguém esteja fazendo-a realmente de um... Os críticos dessa nova lei, eles exatamente falam isso, falam que a situação agora de alienação parental dos dois lados vão ser muito frequentes, porque geralmente a alienação parental é feita para a pessoa que detém a guarda, né? Então, os críticos falam exatamente isso, que vai dar possibilidade agora dos dois praticarem uma alienação parental mútua para tentar botar o filho no meio e usar o filho como instrumento de vingança. Isso de vingança, de negociação, de tudo. Diário isso, né? Será diário. Você teve uma separação, graças a Deus, amigável. Numa dessa amigável, é necessário
que se faça a lei para compartilhar? Não, Já não é natural? Não, mas isso É quando tão é legal... ou mais, desculpa, doutora, é tão ou mais natural que a gente ficou para ir para o papel, a nossa separação e a guarda dos filhos e tudo mais, nós demoramos 2 anos e meio. Porque acaba sendo natural. Eu acho que... Não tinha eu, assim, fim de semana é seu, vou viajar, então você fica... As pessoas têm que parar, né, têm que pararem de achar que a coisa funciona na base do ódio. Porque para mim só é necessário lei quando não existe juízo. Exatamente. Quando o juízo se perde, então vamos colocar uma lei. Agora, o juízo está perdido e ainda eu coloco uma lei que esdrúxula para pessoas que não se suportam. Exatamente. Meu Deus. Pensaram, ao elaborar essa lei, eu não sei exatamente quais são as exposições de motivos, porque sempre tem que ter, né, uma exposição de motivo. Na verdade, a criança tem que ser o bem maior, tem que ser sempre privilegiada e não o cônjuge que acabou não se entendendo com o outro. E a lei privilegia os cônjuges e esquece da criança. Perfeito. É isso mesmo. Mas eles também alegam, Para mim, pelo eu que eu acho que a lei entendi. está forçando a, de repente, que não tem condições de ter essa guarda Exatamente. completa, a compartilhar. Porque se meu filho vai domingo, segunda, terça e quarta, essa semana, na casa do... Bom, a criança sai na casa do pai, tá? 4 dias. Quinta e sexta ele ainda tem aula. Então, mas é que essa situação uma da guerra. guarda, essa É uma situação da guarda alternada e não da compartilhada. Como é que é compartilhada? Tecnicamente elas são distintas. A compartilhada é aquilo, é o cônjuge que não está com a guarda da criança, ele tem uma maior vivência com a criança. Mas isso quando há harmonia. E a guarda compartilhada era ela funcionava lá atrás assim, quando havia harmonia entre o casal, se fazia, entrava em acordo, não, está adequado, o casal está harmônico, Um vai eles buscar não, na escola, outro eles leva não no vão fazer. futebol. Mas Não acha agora... que deveria ser uma opção? Então, e não uma obrigatoriedade? Exatamente, mas agora o que acontece? E a guarda alternada, que é outra coisa, é exatamente isso, a criança uns dias na casa de um e outros dias na casa do outro. Também não funciona. E isso... Gente, não funciona. E essa guarda é a guarda alternada, não é a compartilhada. Por quê? Eles disciplinaram a guarda compartilhada e quando foram tratar da custódia física da criança, eles dividiram a guarda. Isso não é compartilhada. Olha, eu tenho a Isso, impressão que o E telespectador... quando a criança Isso não é quer, alternada. a criança tem que... Boa Quando a pergunta. criança Tem que. não quer. Aí vem quando a a criança alienação parental. chora, Boa que ela não quer. Não, eu não Exatamente. quero ir na casa do papai. A mulher dele me judia. Enfim, existe loucura de tudo quanto é jeito. sim, Ela tem que... sim, aí tem que... Tem que. E na legislação anterior, o que se fazia? Se fazia todo um perfil, via quem tinha maior socioafetividade com a criança, quem estava, né, a questão emocional, Mais disponível. quem estava mais disponível. Quer dizer, você tinha uma legislação ela voltada realmente para o melhor interesse da criança. E agora parece que o melhor interesse é da disputa dos ex-cônjuges. Pelo que eu entendi, No eu negócio- acho que o telespectador também... Gente, que judiação. deve Essas ter ficado crianças meio- vão ficar desesperadas. meio perdido aí. É isso mesmo? A alternada, você teria, de acordo com a combinação entre as partes e o juiz, por exemplo, um final de semana com um final de semana Não, com não é um outro. final de 15 semana, não. dias Metade com um. da Não, se- não, metade da semana com um, metade da semana com outro. Metade da semana. Ele você sai já para a tem- escola de segunda a quinta numa casa e vai de quinta a segunda Você não noutra pode casa. optar por 15 Não, dias, 15 não é- dias? Não, Não. essa era antigamente a guarda como é. Porque a impressão que eu tenho Semana que a par, guarda segunda compartilhada, ela, Semana a guarda compartilhada, ela acabou beneficiando mais aquele cônjuge que se sente prejudicado por ficar menos tempo com a criança. Sabe de uma coisa? Eu acho Então, que o a que guarda acontece? compartilhada... Você beneficiou a um adulto. Sim, mas aí nós aí temos um foge problema. o princípio do Será instituto- que não beneficia do o traficante que vira o melhor amigo do seu exatamente, filho? Exatamente. Será que não beneficia uma terceira pessoa que vai ser aquela que vai realmente ficar junto com o seu filho?
Não, as pessoas, desculpe, os cônjuges continuam trabalhando, continuam na sua rotina normal. A criança tem a rotina absolutamente alterada, totalmente alterada. Quando você compartilha, digamos assim, olha, então você mora na casa da mamãe e o papai vem te ver. Só que o papai vem te ver e a mamãe, por exemplo, não está em casa. Então ele começa a fazer um sermão porque a mamãe não está em casa, não é? Porque a mamãe não quer ver o papai. E assim sucessivamente, eles vão se matando. E às vezes, e não funciona. A gente tem, eu tinha casos, quando eu estava na Promotoria Criminal de Pinheiros, que vem desde o Morumbi, né, até a favela Paraisópolis. Meu Deus. Quer dizer, você pega todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Abrangendo todas as... Porque a situação de litígio... E gente famosa também. Não. Basta ser humano, né? Ou não? Famosa. Então, as pessoas enlouquecem e aí vira um crime de desobediência. Aí é um tal de tira a criança à força aqui, leva a criança à força lá, processa a mãe porque não deixou o pai ver, processa o pai porque não entregou no dia certo. É uma loucura. É um processo criminal interminável, infindável. E essa alteração ainda agora está gerando o quê? Rediscussão a respeito de alimentos. Então agora é compartilhado, que na verdade não é compartilhado, é alternada, né? A semana dividida é alternada. Então tá. Então o que acontece? Então eu preciso rever os alimentos, porque agora metade da semana eu já estou suprindo. Pago, Então, mais ação no judiciário, mais discussão no judiciário. Como se já não tivesse problema. Como se a gente já não estivesse... Com tudo simplesmente abarrotado, não tem estrutura. Como advogado, quando chega um casal... É terrível. Como é que é? Me explica, doutor. Eu vou rir porque eu desisti de ser advogada porque chegava esse casal no escritório que eu estava. Fala, doutor. Eu desisti. Conta uma historinha. É difícil. Você já abriu mão de algum casal? É difícil. Olha, eu já abri mão de casos assim que são... Porque é impressionante as coisas que acontecem no seio familiar. Né? Por exemplo? Violação, eu abri mão do caso que tinha uma questão de violação sexual, de bebê praticar pai contra a filha desde a época que era bebê. Pelo amor de Deus. Sabe? E é umas coisas assim que você para. Eu já tive uma vez conversando com um colega... E às vezes tem um bom nível social. Sim, eu já tive conversando uma vez com um colega que o cara falou, olha, já entrou um negócio lá que ele falou, olha, simplesmente comecei a me inteirar do caso, eu pedi para o cara sair da sala. Eu pedi para o cara sair da sala. Agora, num caso desse, por exemplo, hoje, já com essa regra em vigor, que lamentavelmente, é triste dizer isso, mas as pessoas que mais tocam as crianças são os parentes. E muitas vezes, pais biológicos. Aí, a lei, como é que ficaria? Numa situação grave dessa que você prove, aí ela volta para unilateral, né? Não perde o também. Não, mas aí sim, não, aí tudo bem. Não, aí é um caso mesmo. Mas eu acho que, por exemplo, essa guarda gera... A mulher ficou com ciúmes, vai lá e dá uma queixa, que é infundada, porque a convivência é maior. É interminável. Dentro do território de contenda, de briga, de discórdia, é maior. Então, eu não sei, doutor Haroldo, você pode até explicar, mas eu acho que, psicologicamente, ela começa a maquinar o mal. Ela é incitada a desejar e maquinar o mal. E já vem aquela coisa, né? Eu vou ter que aguentar este cara hoje aqui na minha casa. A mulher do outro é que vem buscar. Já se separou porque não se aguentavam. E agora a lei impõe uma continuidade da convivência. Qual é o resultado disso? Depois a gente fica, às vezes, se perguntando por que às vezes um garoto ou então uma moça, às vezes tem até um relacionamento bom, uma idade compatível, mas às vezes morre de medo do casamento. Muitas vezes você vai ver uma atualização do que aconteceu no passado entre os pais, que foi introjetado na criança, que hoje é um adulto, e acaba tendo um terrível medo de aprofundar laços. Fora que também, eu acho que essa guarda compartilhada, principalmente sabendo que na maior parte
dos casos a separação não foi amigável e sim litigiosa, 99,9%, né? o que vai acontecer? É um sentimento de culpa que se desenvolve na criança. Porque a criança, ela fica... E de quando está rejeição com um, também, né? Sim, de rejeição. Ela e não às sabe vezes onde ela é agradável, né? Em lugar Ela fica nenhum. brigando para ser agradável nos dois lados. E às vezes, porque o que a gente tem que ter é o seguinte, numa certa época, principalmente quando a criança está entre até 5, 6 anos de idade, ela se identifica, em geral, um pouco mais com o cônjuge do sexo oposto. É aquilo que o Freud chamava do complexo de Édipo, de você ficar encantado com o pai, meu pai é lindo, maravilhoso, o garoto acha a mamãe, olha, quantas vezes a gente já ouviu um garoto falar, mamãe, você sabe que se o papai não existisse, eu me casava com você? Ali está ali o complexo de Édipo. Quando acontece essa separação, se a criança está nessa fase, sabe como ela se sente? A responsável. Sim. Ou seja, aquilo que em fantasia eu gostaria que ficar muito mais tempo com o papai, e não, aliás, muito mais tempo com a mamãe e não o papai ficar com a mamãe, aconteceu. Se separaram. E se você não tiver um casal equilibrado para explicar que ele não tem culpa, é como se a fantasia dele, que sempre achou a mãe linda, maravilhosa, e às vezes até brigava com o pai. Poxa, por que só você pode dormir com a mamãe? Eu também quero, na doce inocência dele. Ou seja, a fantasia de separação, ele se tornou o culpado. E ainda mais com todo aquele conflito que ele assiste, quando a guarda compartilhada, ela é litigiosa como pano de fundo, ele fala, eu sou o culpado. E isso você vai ver nos desenhos, o excesso da cor preta. Aí depois ele vai viver a semana dividida, numa casa e na outra casa, ele simplesmente perde qualquer referencial. Não tem mais referencial de nada. Ele não sabe não vai mais... ter nem bicho de estimação, porque não vai conseguir cuidar. Não Por vai onde ser. o raio do bicho? Então, quer dizer, São as... as Em qual pequenas caso? coisas, né? Qual Nós lugar? estamos falando até do bicho de estimação, mas as pequenas coisas, eu estou dando um exemplo mais drástico. Olha, quem apoia... Deixa eu perguntar, alguém que fez essa opção, eu não sei se isso é opção, se é opção ou obrigatoriedade? Agora é obrigatoriedade. Não, é opção quando eles se dão bem a ponto de dizer assim, olha, fica Tá, com você. agora é obrigatório. Agora é obrigatório. Então, quando... Mas pode abrir mão disso? Pode, Pode, chegar falando, não pode, quero, não pode, quero, não pode. quero. Mas aí o cônjuge que abrir a mão, ele passa a ser uma guarda unilateral só com um regime de visita. Que é o ideal. Aquele antigo. Peraí, pra gente entender. Aquele antigo. Pra gente entender. Mas ele precisa abrir a mão da guarda, Peraí, da guarda explica uma compartilhada. parte aqui pra gente entender. Aquele que pega e diz assim, eu não quero, Eu não ele tenho tá abrindo condições de mão fazer isso. para Ele que tá- então fique com o outro. Para que então fique para o outro. Aí vai estabelecer... Porque se ele não Isso quer... pode ser revisto, né, doutora, a qualquer momento. Pode ser revista qualquer. Por exemplo, se chega uma pessoa e fala assim, olha, eu não quero essa guarda, Ah, porque sim. eu trabalho viajando Sim, e eu isso. não tenho condições Sim, abre a mão de da ter guarda. isso. Vai Ou, abrir a mão da guarda. eu não quero essa guarda, porque eu não tenho um lugar certo de morar, eu moro num lugar que não dá, ou eu moro muito longe, eu não tenho como fazer isso. Ou até, eu não quero conviver com Sim, fulano. vai ter- E vai- se for assim, eu não quero essa guarda compartilhada e não aceito, um exemplo, tá? Porque Isso pode, isso existe. o meu ex bebe, o meu ex às vezes parece que usa Sim. maconha, por isso que eu não quero essa guarda Eu quero compartilhada. ficar com meus filhos. Como é que fica nesse caso? Não, ela vai ter que demonstrar que o outro lado tem esse tipo de Comportamento. conduta. Para, com isso, demonstrar que o outro lado tem que ser um regime de Porque guarda. numa separação, Não. essa, como a gente está falando, meio litigiosa, Mas, aí é litigiosa Não, mesmo. ninguém quer dar Aí é bom Natal litigiosa. pro Não, outro. não, Ninguém exata- vai dar bom Natal pro outro. Não, exatamente. Então eu posso mentir, falar que você não vale nada. Mas até aí prova-se, Deixa né? o doutor Prova-se, né? Prova-se. Não adianta só você chegar lá e falar, não, minha ex-parceira tem uma conduta que não é adequada, né? Isso não adianta só tem que falar. fazer a prova. Você tem que fazer a prova, tem que demonstrar. Porque Quer se dizer fosse que só antes falando, de separar, tava a bom. pessoa já faz um 007, Ah, não, opa! prepara um dossiê. Existem pessoas que preparam a separação 2 anos antes de notificar o marido, ou vice-versa. Já vão preparando. Já levanta toda a documentação, já vai fazendo. Já faz a listinha de supermercado, Arma um as compras que faz circo, normalmente. né? Arma um circo e, de repente, a outra pessoa cai e passa o resto da vida
sem nem sequer imaginar que tinha um circo armado ali para ele. Olha que loucura dentro de uma família. Eu já vi casos assim. Tem colegas, por sinal, né, que na minha profissão que trabalham aí, enfim, que a gente fica sabendo. Grampo. Não sabe direito se é verdade ou não, né? Aquelas coisas que a gente não sabe se é verdade ou não. Mas, enfim, mas elas dão toda a orientação, fazem tudo, mas é tudo muito orientado. É tudo muito orientado. Conduta, e a brigas, pessoa, quando cai, ela cai bonitinho. E nem imagina que tem um escritório de advocacia 1 ano trabalhando a separação dele. E aí cabe ao juiz, Passarelli. cabe ao juiz e ao promotor de família. Nós estamos num mundo de psicopatas. Cada vez mais oração. Pelo amor só de oração. Jesus Cristo. Só oração. O promotor tem que ter uma conduta extremamente centrada para descobrir o que é mentira e o que é verdade. E o juiz, idem, quer dizer, ali eles têm que julgar e julgar muito bem. Porque a gente está julgando a vida de pequenos, né? Agora, o ideal é que as pessoas fossem menos loucas, se separassem, não deu certo o casamento, ok. Agora, Mas tem pensasse nos dinheiro, filhos, não né? é, doutor? Doutora, a senhora... Fator dinheiro, né? Eu vi uma separação dessa, desculpa, Pois não. eu vi uma separação dessa, que o pessoal falou, olha, foi uma pena que não deu para pegar a Ferrari dele. Porque ela não aguentava mais, mas mais um pouco a gente ia conseguir vincular a Ferrari, coisa tal, e a gente ia pegar a Ferrari dele. Quer dizer, ela estava aguentando, mantendo o casamento até conseguir fazer a maldita prova da Ferrari que eles não conseguiam fazer. Chegou uma hora, não aguentou mais, tudo bem, fez a separação e a Ferrari ficou de fora. Acontece. Agora, pelo que eu pude perceber, não sei se vocês aqui concordam... Quer dizer, filho não vale nada. A impressão que dá... O filho literalmente não faz... O filho virou moeda. Então, a impressão que dá... A gente fala, às vezes, de pessoas que se associam com artistas ou com... sei lá, esportistas, famosos, né? Famosos, com famosos em geral, para ter um benefício, mas, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, a impressão que dá, diante de todas essas informações que os doutores aqui colocaram, é que a guarda compartilhada, ela tende a trazer mais malefícios do que benefícios. Aí eu pergunto, por que nós ainda... sancionamos, colocamos algumas leis e não se consulta, por exemplo, um serviço social, não se consulta uma promotoria, não se consulta os advogados, não se consulta aqueles que trabalham no dia a dia. O erro grande está aí. A crítica é exatamente essa, disse que o debate não foi aprofundado o suficiente. Os defensores da nova lei, eles dizem o seguinte, com a obrigação da guarda compartilhada, você acaba impondo uma situação e os ex-cônjuges, em cima disso, eles vão acabar entrando em harmonia em função da preservação. Quer dizer, de uma... E o Papai Noel chega dia 25 e o Coelhinho da Páscoa... Tem que perguntar para o autor da lei. Tem que perguntar para o autor da lei. Aliás, a gente tem que verificar, não tem que perguntar. Se ele é casado, se ele já teve família, como é que eram os pais dele. Porque é tudo fora da órbita. Sim, é tudo fora da órbita. Todo mundo fora da casinha. Que isso? Agora, pelo que eu tenho como informação, e eu queria que vocês confirmassem, que a violência contra a mulher ela ocorre mais no âmbito doméstico, correto? Se ela ocorre mais no âmbito doméstico e principalmente, na maioria dos casos, também com auxílio, o grande colaborador, o álcool, essa guarda compartilhada está errado ou está certo o meu raciocínio? Tende a trazer mais homicídios, inclusive? Não, acredito que não, porque se a partir do momento que se tem realmente uma prova que um dos cônjuges não tem condição, né, de estar participando da guarda compartilhada, ela não vai ter, porque, enfim, você tem sempre o melhor interesse aí da criança. Até visitação assistida. Né? Exatamente. O que vai se ter realmente intensificação é da alienação parental, promovida pelos dois lados. Porque vai forçar pessoas que têm que se afastar da convivência a terem que conviver
por conta do filho no meio. Então e não o tá errado filho, meu novo raciocínio. diariamente. Então não está errado E meu raciocínio. eu acho que começa As brigas também a vão provocar continuar. ódio com a criança. As brigas Sim. vão continuar, E então não está intensificar, errado. não, Meu intensificar. raciocínio não está errado, então as brigas tendem a Sim, continuar. E se por intensificar. acaso, nesse turbilhão de pessoas e que a gente não tem um número suficiente de assistentes sociais para ir verificar, não, realmente, olha, o Olha, sujeito é eu- violante número ou não, suficiente eu é acho nada, que a né? violência aumenta, inclusive. Eu vou precisar, aqui, nós estamos, né, terminando o nosso debate. Gostaria que cada um deixasse as suas considerações finais. E eu estou terminando esse debate bem triste. Bem triste, porque eu sou bispa, eu convivo na igreja e eu tenho recebido lá filhos de ninguém. É verdade. Filhos de ninguém, desde filhos de ninguém que mal têm o que calçar, desde filhos de ninguém que tem motorista e cartão de crédito. Mas são filhos de ninguém. Então, assim, me dói o coração. Realmente me dói o coração. E graças a Deus pela igreja, porque lá a gente pode ser pai, ser mãe, ter referência e ajudar a criança a ter um discernimento, já que o juízo fugiu de forma geral, né? Deus tenha muita misericórdia, doutora Passarelli. Eu acho que as pessoas, primeira coisa, né, devem ter muita responsabilidade quando colocam filhos no mundo, né? Nome pai e mãe não é um nome, é uma função, é uma experiência para a vida inteira e que dura bastante. Né? Então não é aquilo Não que existe ex-mãe, ex-pai, né? Não. Agora, eu acho que com essa modernização toda, as pessoas tendem a casar mais fácil e descasar mais fácil. Então, quer dizer, o que eu penso é assim, olha, sem dúvida nenhuma, moral é o caminho, ética é o caminho, harmonia é o caminho. E enquanto você enxergar o outro como sendo pior do que você, não adianta, porque não vai resolver. Não. E assim, os juízes e promotores que atuam na área da família, que tenham sempre o bom senso de escolher o que é melhor. Ilumine. Exatamente. Que Deus o melhor para as ilumine, crianças. Que Deus ilumine mesmo e dê graça a eles. Amém. Doutor. Olha, eu acho assim simples fazer uma comparação. Assim como muitas pessoas são colocadas, vamos dizer assim, no indulto, vão para a rua e não voltam mais, a gente percebe que parece que existe como pano de fundo uma tendência de se esvaziar o compromisso penitenciário. Então, vão soltando Não, você tem um, a plena solta razão, outro, solta outro. E como nós também não temos competência suficiente no serviço social do município, no serviço social do Estado, eu tenho a impressão que isso colaborou muito para dizer assim, olha, então vamos fazer uma solução prática e criou-se a guarda compartilhada, que no primeiro momento, nossa, seria maravilhoso se os casais todos se separassem de uma forma amistosa, mas lamentavelmente é o contrário. Isso, de certa forma, me assusta. E só para encerrar, um detalhe que não é porque estou aqui do lado da Bispa Sônia, aqui nesta emissora, mas é um fato comprovado. Toda pessoa, toda casa em que nessa casa pratica-se uma doutrina, você vai ter pessoas muito mais sensatas, equilibradas e preparadas, inclusive para pensar se devemos ou não nos separar. É uma crise, devemos consultar uma terapia de casal, ou então alguém que possa nos orientar. Não, eu acho que nós não temos isso e também falta um pouco de humanidade, falta um pouco de noção do que é uma célula familiar e incluir nessa célula familiar um pouco de Deus, não resta a menor dúvida. Doutor, suas considerações finais. Lamentavelmente, né, outro dia eu vi que nós estamos o Brasil está toda em marcha ré, né? Então, em vez das coisas muitas vezes evoluírem, você percebe elas regredirem, né? Já que o Estado não cumpre com a função, vai realmente cair na sociedade civil, vai cair a importância do que o Haroldo acabou de falar, vai cair realmente o cidadão vai ter que procurar realmente na sociedade civil, nas instâncias todas,
Uma maneira para poder se socorrer aquilo que... ter paz interior. Ter paz interior, alguma coisa que, enfim, né, suprir uma série de questões que o Estado deveria estar brigando para ser harmônica, né? E, na verdade... Eu acho que a lei ela deveria promover a harmonia e não a contenda. Eu vejo nessa uma lei que está promovendo contenda. E tem muito, né? Interessante ela ter passado, sendo que muita gente gabaritada exatamente afirma isso. Né? Eu acho não, tenho certeza. Os colegas do judiciário não estão nem um pouco satisfeitos com essas coisas. Ninguém. Do judiciário eu não entendi. E depois, doutora, a solução vai ser o quê? Invocar um princípio constitucional do melhor interesse do menor, né, para contornar a modificação do Código Civil. Vai ter que ficar usando toda hora a Constituição Federal, né, o ECA, para poder passar por cima do Código Civil. Quer dizer, é passar um outro dado bem rápido para vocês de casa, principalmente. Aumentou consideravelmente o número de crianças que tem um receituário de antidepressivos. A gente vai ver, de repente, um filho que planeja a morte do pai, ou planeja a morte da mãe. Eu quero terminar citando a palavra de Deus, Mateus 6, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós as minhas leis, as minhas regras, e eu vou cuidar de vocês, porque o meu peso é leve, agasalha e abençoa. Que Deus tenha misericórdia de cada um. Muito obrigada.